Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Estamos aqui para falar sobre o que acontece com os animais depois da morte. Esse aqui é o Dani. Se apresenta, Dani. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer. Eu já não sou muito novo aqui nas lives do Gui, né? Já acho que é a terceira que a gente faz junto. E é uma alegria mais uma vez estar com vocês. Para quem está me conhecendo a primeira vez, é um prazer. Como ele falou, me chamo Daniel e vamos bater um papo aqui, contando com a graça de Deus para nos ajudar, né? A ver que pergunta interessante é essa. O que será que acontece com os animais? Será que eles se viram nada depois que morrem? Será que Deus tem algum propósito com eles? O amor de Deus engloba eles também? A obra de Jesus serviu para eles? É interessante, né? Porque, por exemplo, a gente fala sobre o Senhor, Ele ser Redentor sobre todas as coisas, mas a gente pouco fala sobre os animais. Geralmente, na verdade, tem alguns assuntos nas Escrituras mesmo que a gente não explora muito. Mas a questão dos animais, por exemplo, tipo, poxa, a gente se apega muito aos animaizinhos, né? O pet, né? Eu recentemente perdi a Meg, que era um cachorrinho que eu amava demais, estava 10 anos com a gente. Sim. E às vezes eu fico me questionando assim, Senhor, mas qual seria o destino dos animais? Alguns poderiam falar assim, mas ele não tem espírito, né? Mas tudo bem, pode ser qual for o argumento, né? Mas o que a gente vê é que eles têm ali uma questão de apego, eles têm uma questão de personalidade, eles têm eles são próprios, né? Cada animal é um bicho único, né? Então assim, a gente fica pensando, puxa, pra onde vai meu pet? Pra onde vai o meu animal quando ele morrer, quando ele partir desse mundo? Né? Verdade, Gui. E eu te pergunto, Dani, pra onde que vão os animais depois da morte? Esse é um assunto que as pessoas acham que a Bíblia não fala e ela fala, né? Quando a gente fez a live aqui do Evangelho nas Estrelas, quem podia pensar que a Bíblia falava do zodíaco e do verdadeiro significado do zodíaco? Assim também ela tem muita coisa a falar sobre os animais. Só para contextualizar o pessoal, para não achar que a gente está aqui forçando a barra, né? Na nossa conversa aqui, que a gente esse Guilherme e esse Daniel conversam umas coisas estranhas, né? Mas nós não somos os primeiros a falar sobre isso com relação aos animais. Tem grandes homens estudiosos da Bíblia que falaram no passado. Por exemplo, como Stephen Charnock, que é aquele teólogo puritano. Nas obras dele, ele inclui a questão da ressurreição dos animais na consumação de tudo. John Wesley, para quem é metodista e conhece a história do grande pregador John Wesley, nas obras reunidas dele, nos trabalhos coletados dele, há sim ensaios e opúsculos, né, que são pequenos tratados escritos sobre a questão do destino dos animais também, no plano de Deus. Além dele, um outro que também falou sobre a questão dos animais foi o grande teólogo e pastor da igreja da Inglaterra chamado Charles Ellicott. Ele escreveu um famoso livro chamado Destino das Criaturas, onde ele aborda esse assunto à luz de Romanos 8. E além deles tem também um livro que a gente vai falar muito baseado nele aqui hoje, que é o nosso autor, um dos meus favoritos, né? Quem me conhece sabe, é o George Hawkes Faber, né? O Animais, o seu passado e futuro, cujo livro só havia em inglês até o ano de 2020. Nós fizemos a tradução, publicado pelo nosso editor. Depois você vai ter o link para fazer a aquisição. Eu falo para vocês vão ficar surpreendidos depois que puderem ter acesso e ler isso aqui. Pember foi um grande erudito das escrituras também, e ele descobriu coisas fantásticas a respeito disso, iluminado por Deus, né? Além do trabalho dele, tem o trabalho do Ellicott colocado junto, algumas coisas que ele escreveu, junto com outros dois homens de alto calibre de estudo da Bíblia, chamado Robert Gouvet, a quem o famoso pregador Spurgeon disse que escreveu 100 anos antes do seu tempo, e que chegaria o dia em que a igreja procuraria seus escritos como o ouro do tipo mais fino, né? E além dele também o outro pregador que o sucedeu na capela de Norwich, chamado Danny Penton. Então isso só para contextualizar, para dizer que estamos apoiados em gente séria para falar de um assunto que parece que não é tão sério, não é tão importante, mas eu queria dizer, enquanto eu conversava aqui com o Gui antes de nós começarmos aqui, orando até, o principal de nós vermos essas coisas é para que possamos ver a dimensão do amor de Deus. Amém. Então só para vocês entenderem como vai funcionar a live, o Dani vai expondo essas coisas para nós. Vocês podem ir mandando as perguntas. Ó, tem até uma caixinha de perguntas aqui, ó. Que nem a Lidinha mandou um comentário aqui. Eu ouvi dizer que eles adormecem, mas não vão para o céu. Gostaria de saber mais se isso é verdade. Sim. Então assim, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês e ao longo da live eu vou pegando aqui algumas, vou passando pro Dani, tá? Pode ir mandando as perguntas de vocês e a gente vai expondo o assunto. Vocês podem ir mandando na caixinha aqui, que fica, é até melhor mandar aqui, ó, que fica salvo as perguntas. E a gente vai respondendo ao longo desse tempo, tá bom? Então só pra entender, vocês podem interagir e pode ir mandando as perguntas pra gente também, tá bom? Até para começar, né, Gui, porque é importante falar disso,
essa questão, por exemplo, com relação aos animais, que muitos tentam... Por exemplo, o próprio C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, que é muito conhecido de muita gente, ele fez uma história de fábula de animais falantes, e havia nele, desde criança, uma preocupação com relação aos animais. E aí tem um pequeno tratado dele, um livro dele chamado Problema do Sofrimento, onde ele fala, dá uma opinião do que aconteceria com alguns animais, não com todos, mas com aqueles que pelo menos pela domesticidade, pela aproximação do homem, talvez poderiam ter, né, o benefício dado por Deus da imortalidade, de ser ressuscitados no final. Quem sabe o seu pet, seu cachorro, seu gatinho, né, porque é muito próximo a você, Deus vai se apiedando deles por meio de você, e assim os inclua na ressurreição. Isso foi conjecturas do Lewis, mas hoje nós queremos falar o que a Escritura fala sobre isso. E a Bíblia então, fala sobre Bíblia isso? Fala ela sobre menciona... isso. O que ela fala sobre os animais? Ela fala coisas impressionantes. E eu queria começar com um texto em Romanos 8. Ó, então já encorajo, mais uma vez, que nesse Instagram a gente não fala sobre religião, a gente fala sobre as Escrituras. Sim. Né? Então, mais uma vez frisando, eu sempre gosto de lembrar disso, Jesus veio estabelecer um reino inabalável. E cara, o maior tesouro que a gente tem físico nesse reino é as Escrituras Sagradas. Sim. Então, não menospreze a Bíblia. Pega a sua Bíblia, abre aí e vamos conversar sobre isso. Sim. Como o tempo é curto, né, Gui? A gente eu vou lendo aqui, as pessoas podem ir perguntando, isso. Pode ficar à vontade. No capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo Paulo está falando sobre as dores de parto da criação, em relação à revelação da glória dos filhos de Deus, dos filhos ruiós, daqueles que portam a imagem do Senhor Jesus, daqueles que são feitos herdeiros de Deus nesse reino, que o Guilherme comentou aqui, que Cristo veio estabelecer e que durará para todo sempre, e haverá uma manifestação desse reino gloriosa. Quando Paulo está falando dessa esperança, dessa glória, desse momento, aí ele fala do presente estado da criação agora, em relação a esse tempo. Então no capítulo 8 de Romanos, no versículo 18, vou começar no 18. A minha tradução é a versão textual, a do Gui é uma versão mais simples. Eu vou ler aqui na minha tradução, ele vai ler na dele, você lê na sua aí. Às vezes eu vou fazer uma pontuação de alguma coisa conforme o original grego, né? Porque o Novo Testamento foi escrito no original grego. Tem uma palavrinha ou outra que a gente tem que considerar, mas vamos lá. No capítulo 8, versículo 18. Pois considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória vindoura. Então ele está falando de uma glória vindoura. Há um aspecto que o reino de Jesus começa agora, na realidade espiritual em nós. Mas tem uma glória que é para o futuro, que é quando Jesus voltar e estabelecer o reino dele nessa terra. Visível, é a glória visível de Deus. A glória vindoura que há de ser revelada em nós, porque nós vamos tomar parte dessa glória. Agora, olha o 19. No 19 a coisa vai ficando interessante, porque ele não vai falar só de nós. Nós somos como o bebê em relação ao berço, é a coisa mais importante do quarto, de todo o enxoval preparado. Nós somos o que dá sentido a toda essa beleza que Deus fez. Porque somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros junto com Ele. Mas nós não somos a única parte de tudo isso. Né? Assim como o bebê é o mais importante do enxoval, no enxoval do quarto ali, mas ele não é a única coisa que compõe a beleza daquele quarto criado pelo Pai. Sim. Né? E Deus é tão vivo que até o enxoval que ele fez para o homem é cheio de coisas vivas, incluindo suas criaturas vivas, né? Os animais e a fauna e a flora. Então Paulo vai dizer aqui agora no versículo 19: porque o profundo anelo da criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Um ponto importante, essa palavra criação aqui no grego é kitsis, é a mesma palavra usada em Romanos 1, quando Paulo está falando que o homem trocou a imagem do Criador pela da criação, adorando e servindo a criação em lugar do Criador. E é claro que ali, todos concordam com essa palavra em grego, significa as coisas criadas, o universo da fauna, da flora, dos astros, tudo que existe criado como matéria por Deus. Então, aqui está dizendo, olha que palavra impressionante isso aqui. Primeiro eu vou começar por aqui, Gui. Todo mundo pensa que não tem problema maltratar os animais. Eu já vi até um irmão que falou assim para mim no passado, que antes de ler esse livro aqui, que eu mostrei para vocês, ele tacava pedra nos cachorrinhos, né? O cachorrinho fazia barulho perto da casa dele, ele tacava pedra. Mas depois de ler não tem como tacar pedra, irmão, porque olha que coisa impressionante. Paulo está dizendo que a criação, que todo mundo considera sem nenhum tipo de consciência, sem nenhum tipo de alma e muito menos de espírito, mas ele está falando que a criação anela profundamente. Ora, como é que pode haver um anelo profundo se tudo não passa de matéria e química em relação aos animais? Os animais agem por instinto porque não têm vontade, não têm decisões. Eles pensam por instinto, mas não têm capacidade. Eles são os robozinhos. São os robozinhos que Deus fez de uma forma orgânica. É assim que as pessoas pensam. Mas aqui Paulo está falando que a criação anela profundamente
profundamente. Por isso que um irmão já disse que se você pegasse aquele som feito pelas baleias, ou qualquer outro canto de pássaro, e você pudesse olhar no fundo daquele som produzido, você ia ouvir um Maranata. Luengo? Acho que era aquele Luengo, né? Sim. Vem, Senhor Jesus. Porque a criação está anelando. Ora, se a criação está anelando é porque ela tem esperança. Se ela tem esperança é porque ela tem uma causa. Se ela tem uma causa, ela tem uma razão. E se ela tem uma razão, isso indica que o estado em que ela se encontra agora não é o atual que Deus a criou. Meus queridos amigos e irmãos, é surpreendente o que a Bíblia vai falar sobre isso. Depois disso aqui a gente vai ter que voltar para Gênesis. Vocês vão ficar impressionados. Paulo está dizendo que a criação mesmo caída, ela anela profundamente a revelação dos filhos de Deus. Quando a Bíblia fala de revelação aqui, ela está falando daquele momento em que os filhos de Deus aparecerem glorificados com o Senhor Jesus. Na vinda de Jesus ele vai aparecer em glória e os filhos maduros de Deus vão aparecer em glória com ele. A criação está anelando com um anelo profundo esse dia. Tá, então você está querendo dizer que os pássaros, o cachorrinho, o macaco, o cavalo, eles também estão esperando esse dia acontecer. Pela vinda do Filho, onde todos os filhos vão se manifestar. Onde todos os filhos vão se manifestar com ele. Quando isso acontecer, vai acontecer algo com a criação. E é por isso que Paulo está dizendo que a criação está anelando esse dia. Agora vamos continuar lendo para vocês verem que coisa impressionante. Eu estou lendo na textual, o sentido no texto original grego é isso mesmo, está anelando com forte expectativa. Um dia eu fui orar com um irmão, de madrugada, num encontro que o Guilherme estava junto, de jovens, e aí nós fomos orar, o cachorrinho da fazenda se aproximou, sentou, na internet tinha até os vidinhos do caramelo convertido, né, aquele do cachorrinho no culto que fica, os irmãos estão louvando, sim. E ele fica lá. E o pessoal fala, o caramelo se converteu. Meus irmãos, eu não sei se as pessoas que brincam sabem, mas o caramelo vai participar da salvação de Deus. E dele não vai ser cobrado nem a conversão. É isso que a gente vai ver aqui. Do homem é cobrada a conversão. Dos animais não. Ô Dani, então porque eu já vi também, por exemplo, tem animais que eu acho que eles até identificam demônios. Sim. Que às vezes as pessoas passam, quando você vê que o cara tá muito possessão. Sim. Cara, os animais atacam, eles ficam alvoroçados, os animais ficam mal. Parece que os animais sentem uma presença demoníaca quando alguém... Tem uma sensibilidade neles. E parece, olha, eu né, nas lives aqui, às vezes do Clube da Bíblia, de manhã, ou às vezes eu tô fazendo um louvor lá em casa, parece que os passarinhos vêm, as mãos eles sentam no muro, assim. Parece que eles têm prazer na presença de Deus também, né? Exatamente. Até coisas nesse dia que eu vi que o cachorrinho sentou ali perto da nossa oração, umas coisas muito significativas aconteceram com relação aos passarinhos e alguns animais. Mas eu queria continuar aqui só para os irmãos verem que coisa impressionante. Eles estão anelando profundamente a revelação. Aí Paulo continua. Profundo anelo da criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação foi sujeita à frustração. Essa palavra é muito interessante. A ideia dela no original é que nada que a criação faça atinge o ideal, o objetivo por qual ela foi criada, originalmente. Alguma coisa aconteceu lá atrás, que agora tudo que a criação faz não atinge o fim mais excelente para o qual ela existe. É como uma engrenagem que tem que dar tantos giros, ela nunca alcança esse número de giros. Ela sempre é frustrada. Por exemplo, a Bíblia fala que o solo produziu cardos e abrolhos depois da queda do homem. Os cientistas de hoje já falam que os cactos ou plantas espinhentas não têm utilidade nenhuma a não ser, segundo eles, aparece que só existem para afligir o homem. Porque até a forma de armazenar água num cacto não é adequada. Isso é a ciência que fala, não sou eu. E a Bíblia fala que surgiu cardos e abrolhos por causa de uma maldição. Não era assim originalmente. E com os animais aconteceu muita coisa também, que se der tempo nós vamos ver. É impressionante o que a Bíblia fala sobre o que eles eram antes da queda do homem, como eles ficaram depois da queda e o que a Bíblia fala que vai acontecer com eles depois que Jesus voltar. Então, porque aqui fala que ficou sujeito à frustração. É uma engrenagem que nunca atinge o ideal. Aí ele fala... A criação ficou sujeita à frustração não por sua própria vontade. Outro ponto importante. O homem foi sujeito à queda porque ele pecou de forma voluntária. O homem pecou sabendo as consequências do seu ato. A criação entrou de... Então a maldição que está no mundo, ela aconteceu por causa da escolha do homem. Por causa da escolha do homem. Os animais não tiveram escolha. Não tiveram escolha. O homem era o rei dos animais. Quando ele cai, tudo que está debaixo dele cai. Cai também. Toda a cadeia. Então, por exemplo, ele dominava os animais. A partir desse momento, teve a queda.
Então teve a maldição que teve sobre ele, sim, passou para todo o seu reino. Passou para todo o reino, para tudo aquilo que ele encabeçava. Deus disse: dominai para o homem, sobre toda a espécie, sobre todas as aves, todos os répteis que rastejam. E aí quando o homem cai, tudo que ele dominava caiu junto. Encara um leão pra você ver. Né? E agora caiu de um jeito, né, Gui? Que antes o homem podia falar pro passarinho: vem cá, ele pousava na mão dele. Hoje o homem não tem controle sobre um mosquito. Hoje não tem controle sobre... Não tem como você chegar perto de um leão, de um tigre numa jaula. Né? Depois eu quero ler um versículo em Marcos que vai mostrar a beleza radiante do que aconteceu quando Jesus veio. Tá? Mas aqui está falando que a criação ficou sujeita à frustração não voluntariamente. Agora vamos lá. Não, eu vou terminar de ler o versículo porque isso aqui vai ficar belo demais. Ó. Não ficou sujeito voluntário. Quer dizer, o homem pecou voluntário. Por que o homem tem que crer para escapar da maldição no fim? Porque o dele foi uma queda voluntária. Então, voluntariamente, ele tem que crer. Ele escolheu se afastar de Deus. Então, ele tem que escolher retornar a Deus. A criação não escolheu se afastar de Deus. Então, a criação também não tem obrigação de escolher voltar. Assim como o homem entrou voluntário, o homem tem que ser voluntário para sair, para retornar a Deus. A criação entrou involuntariamente, quando o homem colocou ela. É aqui que entra a obra de Jesus, porque Jesus é o último Adão e o segundo homem. Então, quando esse homem, se uma desobediência de um homem colocou a criação em sujeição à maldição, quando viesse um homem que obedecesse a Deus em tudo, esse homem traria a criação de volta ao estado original. Por isso que a obra de Jesus inclui os animais. Porque a queda de Adão incluiu os animais. Aqui Paulo está dizendo que quando Adão pecou de forma voluntária, a criação de forma involuntária, sem merecer, pagou o pato. Trocando em miúdos aqui. Não parece muito justo, né? Até um dos irmãos aqui nesse livro fala: eu pequei, eu tenho consciência dos meus atos. Adão tinha. Toda a nossa raça vinda de Adão tem consciência. Mas que culpa tem essas pobres criaturas? Que culpa elas tiveram? Elas não tiveram culpa de nada. E todavia foram colocadas para pagar o mesmo pato. Colocadas de barcada na história. Na verdade, se a gente for pensar bem, Dani, os animais foram os primeiros a experimentar a morte, né? Uhum. Porque tudo indica que o Senhor matou um animal. Exatamente, também tem isso. Para que fosse feito vestes de pele para Adão e Eva. Um inocente, né? Que já foi morreu no lugar do culpado. Você pensou que coisa impressionante isso? Que culpa tiveram os animais? Aí parece que Deus é injusto. A questão moral, assim, eu tô falando com relação à vida, fica assim, numa balança desproporcional. Porque o homem, tudo bem, o homem quis entrar, o homem quis desobedecer a Deus. Mas a criação não. Por que Deus colocou ela na mesmo pato, na mesma culpa? Mas aqui que fica a beleza. Assim como quando um homem pecou, a criação entrou sem ter que fazer nada para entrar, assim também a criação toda vai sair sem ter que fazer nada quando um homem obedecer. É isso que Paulo vai dizer aqui. Quando Jesus, como segundo homem, último Adão, obedeceu em tudo a Deus, toda a criação vai provar o efeito dessa obediência. Porque ela provou o efeito da desobediência, sem fazer nada. Então ela vai provar o efeito da obediência perfeita, sem ter que fazer nada também. Amém. Que coisa maravilhosa. Não é eu que estou falando, nós vamos ver, está escrito aqui, ó. É Paulo que vai dizer assim, ó. A criação ficou sujeita à frustração, não voluntariamente, sim por causa daquele que a sujeitou. Em esperança, quem que sujeitou? Não foi o diabo e não foi Adão. Adão desobedeceu, mas quem colocou a maldição foi Deus. Deus falou: visto que isto fizeste, falou para o homem: você voltará à terra por quanto és pó, do pó foste tomado e ao pó voltarás. Falou para a mulher: agora você dará luz em meio a dores, né? E o seu desejo será contra teu marido e ele te dominará. Falou para a serpente: visto que isto fizeste, és mais maldita que todos os animais do campo. Ou seja, a maldição caiu sobre todos os animais, sobre todo o campo, mas a serpente é a mais maldita. A mais maldita. E aí caiu sobre o solo também, porque agora Deus disse para Adão: a terra vai te produzir cardos e abrolhos. Quando você lavrar, você vai ter que experimentar cardos e abrolhos agora. Dan, só fazer uma colocação. É legal isso que o Dan tá falando, que, por exemplo, quando você faz uma pesquisa nas ruas sobre quais são os maiores medos que as pessoas têm, o primeiro que ganha disparado é o medo da morte. O segundo medo, né, é o medo do escuro. Sim. E o terceiro é de cobra, de serpente. Se você for pensar bem, de todos os animais que o povo pode ter medo, ou que você pode ter medo, o que você tem mais medo é uma serpente. Então, assim, quer dizer que de todos os animais,
o que ficou o que a amizade que te derrubou agora é o que tem o maior medo. É verdade. Vamos dizer assim, a Eva, ela se aproximou da serpente e ela ouviu a voz da serpente, foi a influência dela, a voz que a influenciou a se distanciar de Deus, o seu veneno, agora é o maior medo da humanidade. É o maior medo. Na arquetipia do mal está a serpente colocada. Então veja, e a maldição caiu de Adão para toda a raça adâmica, caiu do homem sobre os animais, dos animais sobre o solo e sobre toda a fauna e flora. Caiu sobre tudo, inclusive sobre as ervas. Por isso agora a terra, como último resquício do símbolo dessa maldição, vai produzir espinheiros, sarças e abrolhos. E aí, só uma complementação aqui, porque eu achei isso aqui muito lindo. Agora você lembra que foi a última coisa que fizeram para zombar de Jesus? Sem saber, mas fizeram. Veja os caminhos de Deus utilizando. Deus é tão bom que ele utiliza o mal para produzir um bem maior. Pegaram uma coroa de espinhos, teceram os espinhos e perfuraram a cabeça bendita dele com os espinhos. E o Senhor Jesus carregou os espinhos da maldição. Então quando ele foi à cruz e carregou a maldição representada naqueles espinhos, ele destruiu a maldição. Por isso Isaías, se eu não me engano, capítulo 55, depois a gente vai ler, diz que no lugar do espinheiro, no seu reino, vai crescer a murta, que é uma planta verde, viçosa, porque não existe mais maldição no reino dele. Toda maldição vai ser retirada de tudo onde ela caiu. Amém. Porque ele carregou os espinhos, que é o último resultado da maldição, que agora pegou até o solo. Então foi Deus que sujeitou a criação na maldição. Mas veja como é que Paulo vai dizer, que ele fez isso em esperança. É por isso que na tradição cristã existe aquela chamada Felix culpa de Adão, a culpa feliz de Adão. A culpa que trouxe o Redentor. É mal, foi um mal, mas Deus é tão bom, como diz Agostinho, que ele pode se servir do mal para produzir um bem maior. Não é ele que faz o mal. Ele não é o autor do mal, ele é bondade infinita e amor infinito. Mas exatamente por ele ser bondade e amor infinito, ele pega até as desgraças que nós causamos, os males que fazemos, para produzir um bem maior lá na frente. A culpa de Adão fez com que o Redentor viesse, e o Redentor veio e carregou a culpa nos espinhos. E destruiu a própria morte com o poder da sua morte. E agora, quando ele voltar para estabelecer seu reino, por isso que diz aqui que com a mesma palavra, no mesmo alento que Deus proferiu a maldição, ele proferiu a promessa. Foi a mesma boca. Foi no mesmo dia. Ele falou, sim, a terra vai produzir cardos e abrolhos. Haverá dores. O homem vai voltar ao pó do qual foi tomado. Só que o descendente da mulher, a mesma mulher que você, serpente, enganou para trazer a maldição, vai trazer agora o Redentor para esmagar a tua cabeça e reverter toda a maldição. Então Paulo vai dizer que Deus sujeitou a criação na esperança. Ou seja, todo esse trabalho de males, inclusive a própria morte que foi introduzida, vai servir para destruir a própria morte. Por isso que ele fala, sujeitou na esperança. A maldição que traz espinhos, cardos, abrolhos, sofrimentos, dificuldades, leva o homem a se aproximar de Deus nessas dificuldades. A morte que tira a vida do homem, vai tirar a vida do Filho de Deus na cruz, mas quando o Filho de Deus morrer, ele vai matar a morte. E vai destruir toda a morte. E vai destruir os espinhos e toda a maldição. E no seu reino, toda a maldição vai ser banida. Por isso Deus sujeitou na esperança da plena devolução de tudo que foi perdido. E isso não inclui, como Paulo está falando aqui, só o homem. A criação está anelando esse dia com grande anelo e expectativa, porque ela não fez nada para entrar na queda. Ela foi colocada porque o cabeça da raça, o homem, pecou e caiu. Então agora, se um cabeça da raça, um segundo homem genuíno, porque Jesus é o homem genuíno, nós depois da queda somos rascunhos de homem, né? Nós somos rascunhos. Jesus é o homem verdadeiro. Só tem dois homens verdadeiros. Só tem Adão e Jesus. Porque Adão era o homem verdadeiro porque não tinha pecado. E Jesus também não tinha pecado. Então, são dois homens verdadeiros. São dois homens só. A gente tem que escolher em qual desses homens nós estamos. Por isso perguntaram para o irmão, quantos homens estão no céu, quantos estão no inferno? Falou, no céu só tem um, no inferno também só tem um. Se você estiver em Adão, você é o homem adâmico. Se você estiver em Jesus, você está em Cristo. Cristo e Adão são os dois únicos homens de verdade. Nós somos rascunhos. Né? A queda nos arruinou até nisso. Aí o que acontece? Quando Adão desobedeceu, toda a criação entrou pagando pato, sem fazer nada.
E diz que Deus fez isso. E parece que é injusto, mas Deus fez isso para quê? Para que toda a criação saísse também, sem ter que fazer nada. Exceto o homem. O homem está excluído dessa criação, porque o homem tem que ser voluntário. Ele entrou voluntário, tem que sair voluntário. Agora a criação não. A criação não fez nada para entrar. Quando viesse um homem perfeito e obedecesse em tudo a Deus, a criação não ia ter que fazer nada para sair também. E os efeitos dessa morte vão ser aplicados a toda a criação, fauna e flora. Então quer dizer que assim, então, quando a gente fala de redenção, principalmente de Jesus em relação ao homem, ele morreu, entendeu? E a sua vida foi como um pagamento para a libertação dos homens. Sim. Então o que está dizendo, o que Paulo está trazendo aqui é que a morte de Jesus também é expiatória para os animais. Para os animais. Também traz expiação para toda a criação. Sim. Né? Como diz o irmão Elicote aqui nesse livro, podemos dizer que o perfume dessa oferta ainda enche em medidas diferentes os vários átrios do santuário universal de Deus. Ou seja, de todo o universo. Há graus diferentes. Claro que toda a aplicação, até em todo o nível mais profundo da obra dele foi para o homem. Mas ela inclui também a criação. Ó, que interessante a pergunta da Natália aqui, ó. Não, então por que em Apocalipse 22:15 diz que os cães não vão estar no reino? É porque a palavra cão é um sentido tirado da literatura judaica para se referir ao que é impuro. Não está falando do animalzinho cachorro. No Antigo Testamento, Deus fez uma simbologia para retratar o que era puro e o que era impuro. E ele pegou o porco e o cachorro para representar as coisas mais impuras. Por quê? O porco ele tem casco fendido, mas não rumina. Os animais limpos eram os que tinham casco fendido por fora, né, igual o cavalo, a vaca, e ruminava por dentro. O porco tem casco fendido, mas não tem realidade por dentro. Ele representa os hipócritas religiosos, que por fora parece separado, parece santo, parece que tem um discernimento, uma separação, uma marca, mas não tem conteúdo por dentro. Eles vivem só para aparentar para os homens, para fora. Esse é o porco. Os fariseus eram porcos. Quando Jesus fala assim, não deis aos cães o que é santo, não lanceis aos porcos as vossas pérolas, os porcos são os religiosos, que tem marca por fora, mas não tem realidade por dentro. E os cães? Agora os cães são os pecadores depravados mesmo. São aqueles que nem por fora e nem por dentro, porque o cão nem tem casco fendido e nem rumina. E quando tiver na frente ele come. Que tiver na frente ele come. Principalmente nos cães na época da Palestina, né? Que não era um pet, não era um cachorrinho. Note que Jesus fala cães, né? Ele fala cães. Ele fala que foi uns cães. Cachorrinho agora, era domesticável. Cachorrinho é domesticado. Ele até comparou a mulher sírio-fenícia a um cachorrinho. É. O cachorrinho é o seu petzinho. Agora o cão é aquele que come, estraçalha, se lambuza com qualquer sujeira. Por dentro e por fora ele é impuro. Ele representa o pecador que escancara o pecado como se fosse cachorro selvagem. É. E não tá nem aí. Então esse pecador que ama o pecado, que não faz nem questão de esconder que tá pecando mesmo e vai continuar pecando, na escritura ele é comparado a cão. Por causa dessa simbologia, tá? Mas não tá falando do cachorrinho. O cachorrinho vai estar incluído lá. Os cães espirituais vão estar fora. E o cachorrinho vai estar dentro. Deu pra entender? Espero que tenha dado pra entender. Então... Isso é legal, irmãos. Podem fazer pergunta. Ô, Reginaldo, Deus abençoe, meu irmão. Deixa eu falar. Quando vocês tiverem perguntas, pode fazer no que a gente vai pescando aqui, tá? É legal essas perguntas aí sobre os animais. Tá bom? Pode ir mandando. Então agora, Paulo vai dizer aqui que a criação está aguardando com ansiedade esse dia. E o versículo continua dizendo assim, que a criação, em esperança, Deus a sujeitou em esperança, de que também a criação mesma será liberada da escravidão. Liberada da escravidão da corrupção. Ó, liberada da escravidão da corrupção. Essa palavra corrupção no grego é fétora, de onde vem o termo fétor, de fedor, de corrupção, de podridão, de putrefação. Se a criação, Paulo está falando aqui, vai ser liberada da escravidão, daquilo que é putrefa, que a mata, como que você traz para fora da escravidão que está apodrecido e morto? Vou salvar a irmã Marlene, vamos salvar, tá? Como que você... Presta atenção aqui, ó. A criação será liberada da escravidão da corrupção. Então existe uma algema, uma escravidão, um grilhão que prende a criação num tipo de estado. Fétora. Podridão. Morte no caixão. Essa palavra é usada para os corpos que estavam em estado de putrefação. Como que você libera um corpo do estado de putrefação, como estava o de Lázaro? O que Jesus fez para libertar ele daquele cativeiro? Ressuscitou ele. Paulo está dizendo aqui que a criação vai ser liberta da fétora, da corrupção, da putrefação que se encontra.
Sabe o que isso indica? Que os animaizinhos irão ressuscitar. Só tem um jeito. Se vai ser liberto de podridão, de escravidão, de podridão, de algo que está putrefado já no caixão. Vão ser libertos da morte também? Vão ser libertos da morte. É como quer dizer que tipo, nada que a morte segurou vai segurar mais. Vai segurar mais. Tudo vai ser devolvido. Por que entrou? Vamos voltar lá no ponto. Interessante isso que você está falando. Então é como se a morte fosse só um estado que retém. Que retém. Por isso que a Apocalipse está escrito, vai dizer que ela vai ter que devolver os seus mortos. Deu à morte os mortos que nela havia. Então... A morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles. Porque é um estado em que as coisas se encontram. A morte não é um negócio terminal, que nem a gente assim, morreu, acabou. Morreu, acabou tudo. Não, de jeito nenhum. Ela é como se fosse um estado que retém. Que retém. E aí agora vai ter que devolver. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta então. Vamos ver aqui outra pergunta aqui. A salvação é através de crer em Cristo. Mas os animais são irracionais. Como eles vão ser salvos sem crer? Então é o que o Dani acabou de trazer aqui. Vou resumir aqui em si. O homem, ele caiu racionalmente. Ele escolheu cair. A criação, ela não escolheu a queda, como o Paulo está trazendo aqui, né? Que a criação anseia com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, os animais não escolheram a queda. Eles simplesmente caíram, foram amaldiçoados. Foram colocados dentro dela. Colocaram sobre essa maldição, por quê? Porque o homem é o rei dessa terra. Então, assim, ele é o rei do planeta. Como todo o seu reinado caiu, então, como foi dado a ele a ordenança de governar sobre os animais, né? Vamos dizer assim, não sei como que o Dani poderia dizer um pouco mais para nós, por exemplo, qual que é o sentido do animal? Por que ele existe? Né? No meu entender, não sei se eu sou muito narniano, mas para mim, eu penso que o animal em si, ele é como um cooperador do homem. Sim. Então, pois imagine, não só como é hoje o cavalo, né, o cachorrinho, tudo, mas antes provavelmente o homem montava golfinho, montava baleia, sei lá, tipo, chamava as águias e as águias ajudavam ele nas coisas. Então, é como se fosse meio Avatar, assim, tá entendendo? Tipo, e essa comunicação do homem com os animais acontecesse com todos os animais em si, e eles cooperassem com o homem, né, no seu na sua vida de reinado na Terra. Então, quando ele está falando subjugar os animais, quando Jesus está falando, quando o Senhor fala assim pro homem, vocês vão dominar sobre os animais, ele não está falando assim, tipo, suma daqui, ou tipo, para que não é que Deus colocou perigos para o homem, mas eu acho que está no sentido de que Deus colocou os animais para que cooperassem com o homem naquilo que ele fosse fazer. Ele ia exercer um domínio sobre eles também. Para responder essa pergunta sobre o que eram os animais antes da queda, a gente tem que olhar a questão dos querubins. Quem aqui já se perguntou sobre os querubins? Mesmo porque na ideia cristã de querubim é um anjinho, sabe? Com todo respeito, mas aqueles artistas medievais que desenhavam uns anjinhos assim com carinha de neném e umas asinhas, você pensa que querubim e serafim é aquilo ali. Mas não é isso. Querubim não é anjo. Serafim não é anjo. Tá? A Bíblia nomeia os querubins e serafins de criaturas de vida. É assim que aparece no hebraico. Traduzido na nossa Bíblia por seres viventes. Mas no hebraico é criaturas de vida. E a palavra serafim, no hebraico significa envolvido em fogo, chamejante. E a palavra querubim, carobim, em hebraico significa como os muitos. Que nome estranho, né? Por que vai ter um nome dessas criaturas viventes? Como os muitos? Então nós vamos chegar lá para tratar desse assunto. Eu creio que ainda vai dar tempo de falar um pouquinho. Vamos aproveitar para pegar essa pergunta aqui, ó. Essa pergunta, essa colocação aqui, ó. É uma pergunta mesmo. A irmã Maria de Lourdes falou assim, talvez Deus tenha feito os animais e a natureza só para preencher a terra? Não. Porque antes de criar a Terra e esse universo, ele já tinha criado os querubins com rostos de animais. E é interessante, irmão, porque Deus nunca faz nada só para preencher. Tipo, tudo tem uma funcionalidade. Né? Então ele nunca faz nada sem sentido. Tudo que o Senhor faz tem um sentido de cooperação para o seu propósito eterno. Tipo, tudo para revelar quem ele é. Naqueles seres que ele coloca diante dele, diante do trono, tem os 4 rostos lá. Um texto que eu lembro, por exemplo, porque dele... Por meio dele e para ele são todos os homens. Não, todas as coisas. São toda a humanidade. Todas as coisas. São todos os mamíferos. Todas as coisas. Então quer dizer que tudo é por ele, por meio dele e para ele, entendeu, irmã? Então assim, tudo tem um sentido nele. Então assim, ele não criou nada vago. Sim. Então, quando a gente vê essa história, olha só, Paulo está dizendo primeiro que os animais vão ressuscitar. Essa é a primeira bomba que a gente tem que tomar.
Eu não vai dar tempo de citar tudo, porque, olha, eu falo pra vocês, leiam esse livro aqui, gente. Vocês precisam ler. Quem não leu, não é porque a gente publicou, não. Eu tô falando aqui porque o negócio é bom mesmo, tá? No finalzinho você fala mais sobre ele. Eu vou falar um pouquinho mais. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês lembram em Mateus capítulo 10, quando tá escrito lá assim, que nenhum pardal cai em terra sem o consentimento do Pai. Lembra quando Jesus está encorajando os discípulos a não temer, que o Pai vai cuidar deles? Aí Jesus dá o exemplo de como ele cuida até dos passarinhos. Tem outra situação que ele fala também. Observe os pássaros. Né? Eles não semeiam, não colhem, tem Pai umas vezes, mas contudo Deus os alimenta. É Deus que alimenta eles, Jesus está falando. Então o Pai alimenta, e na hora da morte? Então o Pai cuida, vamos lá, primeira questão lógica. O Pai cuida tanto deles assim em vida para na hora da morte, eles não viram mais nada? Se eu soubesse que uma coisa vai acabar e não vai dar em nada, eu não vou nem investir nisso. Quanto mais Deus, que é o Senhor da vida. Mas você sabe uma coisa interessante? E a Bíblia textual, seguindo um pouquinho mais o texto original do grego, essa palavra consentimento foi acrescentada. Ela não está no original. É porque os tradutores entenderam que ia ajudar a entender um pouquinho. Às vezes ajuda, mas às vezes não tira um pouco do peso do que realmente está sendo dito. Porque o que deveria ser colocado é: nenhum pardal cai em terra sem o Pai. Isso indica que a hora que o passarinho fechou o olho, ele estava voando no céu, parou o coraçãozinho. Ele está caindo. Você sabe o que Jesus está querendo dizer ali? O texto grego força a gente a dizer que o Pai vem junto com ele na hora que ele está caindo no chão. Mas se a alma dele simplesmente evapora na hora da morte, a pequena consciencinha que ele tem desaparece, esfumaceia, por que o Pai está fazendo um cortejo fúnebre para o passarinho? Porque Jesus está dizendo que ele não cai sem o Pai. Na morte ele não é abandonado por Deus. Mas se a morte dele é o fim, é a extinção e acabou, o que Deus está fazendo com ele na hora da morte? É porque, na verdade, ele não perece na hora que morre. E aí tem uma frase de um desses irmãos que escreveu aqui que diz o seguinte: ó, ele começa com aquele ó, que é aquele ó de Davi no Salmo 133, ó, aquele ó de exclamação, de atração, de ficar embevecido com a beleza de Deus. Ele fala: ó, eles, os passarinhos, não estão esquecidos, pois aquele que fez que fosse enchida a pequena sepultura também se encarregará de esvaziá-la. Por causa dessa palavra de Paulo aqui, a criação será liberta da putrefação, da corrupção, da morte que agora impera sobre animais dóceis, animais selvagens, mas que nem a sua selvageria é culpa deles. Tudo aconteceu por causa da queda do homem. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês, impressionante. Você sabia que o estado em que a criação existe agora não foi assim desde o Éden? Dani, porque não faz muito sentido. Por exemplo, se tudo que Deus faz é bom, por que ele criaria animais malditos? Animais malditos, animais violentos. Por exemplo, o veneno da serpente que nos afetaria. Enfim, tem coisas assim que... Ou feras, devoradores que matam pessoas, né? Então, não faz muito sentido, né? Algumas coisas que a Bíblia deixa claro. No livro de Jó, no capítulo 38 e 39, vocês podem ler lá, nós não vamos ler lá por causa do tempo, mas leia depois, leia toda a descrição que Deus faz sobre os animais ali. É um capítulo maravilhoso, uma enciclopédia sobre botânica e sobre fauna e flora. Botânica, a irmã Paula acabou de perguntar ali, mas e as plantas também estão inclusas? Estão inclusas na redenção, os espinhos vão desaparecer. Mas no caso das plantas, elas não têm uma alma. Não, mas elas têm vida, né? E tudo que e tem nos animais? Vida, os animais não têm espírito e têm alma, é isso? Não, eles têm espírito também. Não é um espírito igual ao do homem. Mas a Bíblia fala que eles têm espírito. Fala isso, não? Em Eclesiastes. Olha, rapaz, aí, ó. É por isso que a Bíblia é mais surpreendente do que a gente pensa. Eu queria dizer para vocês, no livro de Jó... Passa pra nós um texto aí... Eclesiastes 3, se eu não me engano, versículo... Eu gosto de ver isso porque senão os irmãos acham que nós estamos falando bobagem. Eclesiastes, capítulo 3... Deixa eu ver aqui, porque na Bíblia textual... Pega ali, por favor, então. Eclesiastes 3. Quer que eu pegue na internet? Pode ser. Daqui, vai falando aí que eu vou pegando. Você procura pra mim aí. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu já achei onde está Eclesiastes. Aqui nessa... Eu acho que é isso mesmo. 3:19, né? Então vamos olhar ele. 3:19. Ó, Salomão, na sua sabedoria, e lembra de uma coisa, amados, a sabedoria de Salomão é inspirada por Deus, mas ela é uma sabedoria que só contempla as coisas debaixo do sol, ele fala.
Ele não é para falar sobre as coisas transcendentes. Essas coisas da transcendência deveria vir o Senhor Jesus com a revelação e os apóstolos para mostrar de forma mais clara. Mas uma coisa Salomão sabia. Ele não sabia para onde ia depois que morria, mas ele sabia que ia para algum lugar. O espírito dos homens e dos animais, ele fala. Para onde vai? Ele pergunta. Mas note que ele não fala que é destruído na hora da morte. A irmã falou assim, irmãos, precisamos mais dessas lives, quanto conhecimento que nos liberta. Quanta libertação, né? Eu tentei com o Daniel, mas é difícil, o Daniel é agenda muito difícil. A gente vai fazer. Ele vai mudar para Penápolis, aí vai ter mais live, viu? Vocês sabem o que está para acontecer na vida dele, né? Bendito seja Deus. Hã? Daqui a pouco eu vou fazer no final. Isso. Chegou até aqui a pessoa que vai ajudar isso a acontecer. Capítulo 3, versículo 19. Vou ler aqui. Porque o mesmo que ocorre ao homem, ocorre ao animal. Um mesmo fato é, como um morre, assim morre o outro. Todos têm o mesmo alento. A palavra foi traduzida aqui na textual para alento. Aqui para mim é fôlego de vida. Fôlego de vida. Mas quando você vai no hebraico é neshama. É o mesmo sopro imortal que Deus conferiu para dentro do boneco de barro. Que insuflou nele e fez ele um ser auto-inteligível. E é o mesmo fôlego que em Jó 38... Deus diz a Jó 38 não, Jó capítulo 32, Eliú diz a Jó, há um espírito no homem, não é o Espírito Santo, é o espírito humano. Ele, na continuação ele vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Então vamos continuar. Olha o que fala aí, ó. O homem não tem vantagem sobre o animal porque tudo é vaidade. Ou seja, ele está falando da sabedoria debaixo do sol, tá? Não é que a nossa vida não tem sentido. Olhando pela perspectiva debaixo do sol, tudo que acontece com um acontece com o outro e de fato a coisa só termina em vaidade porque está sujeita à vaidade por enquanto. Lembra que Salomão fala, nenhum proveito há para o homem do trabalho que se fadiga debaixo do sol, não acima do sol, não além dele. Isso precisava do Senhor Jesus vir revelar. Mas, então Salomão vai dizendo, todos vão a um mesmo lugar. Ao mesmo lugar? Vão. Aqui está falando do destino dessas criaturas. Todos vão ao mesmo lugar. Todos procedem do pó e todos voltam ao pó. Aí você fala, você está falando do corpo, que vai morrer, ser colocado no pó e acabou. Mas olha o 21. Quem conhece o espírito dos filhos do homem? Espírito, que é a mesma palavra para fôlego no 19. Não é chamar, só que lá colocou alento, aqui colocou espírito, mas se você for olhar no hebraico, é o mesmo. É o mesmo. Por isso que nosso irmão Pember bate nessa tecla, junto com Delitzsch, junto com Keliot e vários outros eruditos, de que há sim imortalidade nos animais. Mano, que é a continuidade, olha. E aí continua assim, ó. A Salomão pergunta, que ele não sabe para onde vai, mas ele fala, esse espírito dos homens sobe para o alto? E a respiração, que aqui foi traduzido respiração, mas no hebraico... Aqui tá fôlego dos animais. Fôlego dos animais. Tá escrito assim, o fôlego dos homens vai para o alto e o fôlego dos animais desce para baixo? A tradução é fôlego, mas no hebraico é espírito. Não é chamar, não é só a respiração. O sopro de Deus. Tá falando daquele imortal que Deus colocou dentro do homem. Aquela coisa que não morre depois que o homem morre. Salomão não sabe para onde ela vai, mas ele sabe que vai para algum lugar. Vai para cima ou vai para baixo? Aí ele pergunta assim, quem pode dizer que o do homem vai para cima e que o do animal vai para baixo? Ele não sabe nem se o do animal vai para cima também junto com o homem. Mas o fato é que ele está dizendo que alguma coisa sobrevive e vai junto para algum lugar, sobrevivendo. Então aqui está claramente mostrado que tem uma parte imortal nos nossos bichinhos. Assim como no homem. Eu não estou falando que o espírito dos animais é igual ao do homem, tem funções e faculdades diferentes. Principalmente porque a queda afetou de forma diferente cada um também. É um assunto muito vasto. Aqui a gente só está dando umas introduções. Jogando sal na língua. Mas seria muito gostoso de a gente poder continuar com uma outra live e ir conversando mais sobre isso, porque olha, é um assunto fascinante. Ó, a Natália falou assim, ó, Dani, aqui ó, seria possível que antes da queda os animais falassem? Porque quando a serpente vai falar com a Eva, ela não se assusta e ela responde. Por que será que Eva conversou assim como se fosse uma coisa comum? Por que será que Eva não se assustou? Porque os animais não eram mudos. Essa irracionalidade que eles ficaram sujeitos é fruto da queda. Por isso que eu falei, lá em Jó 38 e 39, Deus fala assim para Jó. Jó, Deus faz aquelas perguntas retóricas, né? São perguntas que Jó tem que falar não toda hora, porque como ele vai saber a resposta para aquilo?
Então Deus pergunta assim para ele: Jó, acaso a avestruz põe ovos por acaso? Porque parece que ela faz isso, porque ela não cuida dos filhotes. Pensa numa ave estúpida para cuidar dos filhos. Não é que nem o passarinho que vai lá, choca, fica... Não, ela põe, sai pisando em cima, machuca os pintainhos dela lá, tadinho. Aí Deus pergunta: não parece que está sendo em vão tudo que ela faz? Mas eu vou te explicar uma coisa, Jó. Sabe por que ela faz isso? Porque quem a criou, Deus está falando dele. Aí as traduções colocam: a privou de sabedoria. Mas está errado, porque no hebraico o verbo não é privar. No hebraico é: Deus fez que ela esquecesse a sabedoria que havia nela. Ou seja, nem sempre ela foi o pássaro tolo que demonstra ser. Talvez fosse um dos mais utilizados pelo homem. Sim. A queda do homem prejudicou a racionalidade o homem não dos voltasse se ela animais. voasse. Meu Deus do céu, agora eu tô viajando na maionese. Imagine se o homem sentasse no avestruz, ela saísse correndo e decolasse com ele. Tipo um aviãozinho. E não é muito longe não, Gui. Sabe por quê? Porque até a serpente provavelmente voava. Eu vou falar até pela etimologia da palavra serpente. A palavra seraf em hebraico, que eu falei que significa queimar, e eles estão com asas voando, sem parar diante do trono de Deus, é a mesma palavra cuja vai combinar com a palavra serpente em hebraico. O que indica que talvez ela voasse como serafins. E por isso Deus fala para ela: visto que isso fizeste, és mais maldita que todos os animais, e agora rastejarás sobre teu ventre. Muito provavelmente ela não rastejava antes. Então tem uma grande possibilidade do meu cachorrinho ressuscitar. Não, eu ouso dizer assim, com base na Bíblia, que a minha opinião não é possibilidade, é certeza. Você pode discordar disso, mas fique com a Bíblia, tá? Discorde do Daniel, do Guilherme, discorde do teólogo, discorde de quem você quiser. Que nem eu vi um pastor muito conhecido aí na internet falando: não acontece nada, os animais morreram, acabou. Ele acha que Deus é assim, igual ele, né? Ele não deve dar mínima pro cachorrinho. Você acha que Deus não dá? Qual é a última palavra que é mencionada no livro de Jonas? Quando Deus está falando sobre o amor dele pela cidade, pelos pecadores que se arrependeram. Jonas está bravo, né? Porque ele queria que Deus matasse todo mundo. Porque, né, esse povo mau. Se eu deixar esse povo viver, eles vão vir, vão acabar com Israel depois. Então, eu não vou falar de Deus, não. Você pode ver que ele fala de Deus, mas não fala de Javé, não fala do nome do pacto de Deus. Porque não falar de amor. Aí o povo se arrepende, né? Jonas vai, sobe a colina lá, fica lá, faz uma plantinha nascer. Ele fica bravo porque Deus, tadinho, matou a coitadinha da planta. Que culpa a plantinha teve? Aí Deus fala assim: razoável essa tua ira, Jonas, põe na balança. Você tá bravo porque eu tirei a vida de uma plantinha. Eu tô bravo mesmo, porque a planta não fez nada. Porque o motivo, você tem que entender que Deus tá falando como aquele que vê a realidade das coisas. Deus tá falando que ele tá bravo porque Deus matou a plantinha. Tá entendendo? Você ficou bravo por causa de uma plantinha. Mas peraí, põe na balança isso aí. Profeta, homem de Deus. Tá cheio de profeta igual Jonas por aí. Profeta. Mas despreza as crianças, as pessoas e os animais. Isso que ele foi salvo por um animal. Isso porque Deus usou um bichão. Um bichão para engoli-lo, né? E devolver-lhe a vida. Aí, olha que interessante. Como é que Deus termina falando? Não teria eu misericórdia de mais de 120 mil crianças que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita, os bebês, os infantes sem consciência. Como é que os bebês vão ser salvos? A gente podia ter uma live para falar disso aí também depois. Deus considera-os. E aí, mas não é só os bebês, os infantes. Deus fala assim: e também de muitos animais. E termina o livro de Jonas. O amor de Deus se estendeu ali e acabou. A Natália tá perguntando aqui, os animais domésticos, o Natália Duales. Oi, Joana. Os animais domésticos irão se lembrar dos seus donos? Se vão. Mas aí eles não vão perder a inteligência? Isso é um Pelo negócio, contrário, esse é um negócio que a gente tem, não acabou de falar. A gente pensa, como diz o Captain Morgan. Nath, eu tô falando aqui porque eu te conheço, eu sei como é que... Ela tá falando pra provocar. Eu sei. Provocar a conversa. Então, deixa eu falar aqui, porque é uma coisa que muita gente se pergunta. Eu vou lembrar de quem eu fui na Terra, quando eu chegar no céu. Às vezes as pessoas ficam pensando sobre nós mesmo. Muita gente já ouviu falar assim: será que eu vou lembrar quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? Cara, você vai vai virar uma ameba por ver o Senhor. Pelo contrário, quando você vê o Senhor, você vai ser glorificado. Você não vai esquecer das coisas. É que um homem de sua Deus... memória vai ficar melhor ainda. Exatamente. É que um homem de Deus, né, chamado Captain Morgan, falou para uma senhora que perguntou isso pra ele, falou assim: minha senhora, a senhora acha que eu vou ficar mais tolo quando eu chegar no céu? Mas peraí, eu vou estar diante da sapiência, da sabedoria pura.
E eu vou esquecer as coisas? Não, mas é aquela visão que nós estamos... Lembra aqueles anjinhos, irmãos? Sei que às vezes você tem um anjinho daqueles de fralda assim na sua casa, tocando harpa. Aquela visão que você acha que você vai morrer, e aí você vai voltar a ser bebê, vai usar uma tanga, uma fralda, vai ficar tocando harpinha assim, ó. 24/7. Isso. Cara, não tem sentido. Isso não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós vamos lembrar. E outra coisa, nós temos que lembrar que o ideal dos animais e do homem diante de Deus está no rosto dos querubins e dos serafins. E os serafins no céu falam e reconhecem e têm memória. É eles que estão gritando: Santo, Santo, Santo. É Yahvé dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Estão cheios de olhos, eles percebem mais do que nós as coisas. Porque quanto mais perto da luz, mais visão você tem. É interessante que tem rosto de homem, mas tem rosto de animais no mesmo balaio. Não é tipo assim, o homem não tá especial. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão dos querubins. Tem muito mais coisa para falar, mas deixa eu falar sobre essa questão dos querubins. A palavra querubim em hebraico significa, que é esse termo karobim, significa como os muitos. O que indica pelo nome deles que eles são seres representativos. Mas eles representam o quê? Então deixa eu fazer só uma correção importante aqui. Lá no livro de Gênesis, vamos voltar lá no capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 24, se eu não me engano. 22 até 24. E disse, na minha versão aqui textual, disse Elohim. Elohim é o nome de Deus em hebraico, tá? A palavra Deus em hebraico é Elohim. Eis que o homem é chegado a ser como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E agora, não seja que estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Ou seja, viva para sempre pecando. Porque agora, se ele comer depois de pecar, o pecado vai ficar sempre nele e ele vai parecer um diabo, porque vai ficar cheio de pecado e vivendo para sempre. Então Deus quis poupar o homem disso. Para que ele não seja assim, aí o 23, e Adonai Elohim, o Senhor Deus, né? Adonai Elohim é o Senhor Deus, os expulsou do paraíso do Éden, para que trabalhasse o solo de onde havia sido tomado. 24. E expulsou o Senhor ao homem, e sitiou querubins ao oriente do paraíso do Éden, com a espada flamejante que se revolve para guardar o caminho da árvore da vida. Então vamos lá. Eu já vi muitos quadros de pinturas cristãs, né? Do pessoal, por exemplo, não estou criticando ninguém, tá falando da pintura em si, tá? E eu estou querendo corrigir uma coisa aqui, porque às vezes a pessoa lê e não presta atenção como está escrito, então faz as pinturas. Eu já vi pinturas, por exemplo, dos quadros da Testemunha de Jeová, até daí quadros católicos, que tem um querubim, como se fosse um anjão forte, segurando uma espada assim, tipo, aqui ninguém passa. Então o querubim tá lá para segurar a espada, e cada um tá segurando uma espada. E aí tem fogo nessa espada e ele tá guardando a árvore da vida. Mas não é isso que o texto está falando aqui. O texto está falando que o Senhor sitiou querubins. Na verdade, o verbo no original fala tabernaculou querubins. Ele montou uma tenda de asas de querubim. Outra coisa, não é dito que o querubim estava segurando a espada. É dito que a espada estava junto com o querubim. Estava andando ali. E o texto fala que ela se revolvia. Então a espada, ela fazia isso aqui. Ela fazia um movimento, ela se mexia. Ela se mexia em si mesma, com um movimento de rotação. E ela ficava fazendo um movimento de translação ao redor da árvore, se mexendo nela mesma. E a espada tinha fogo. Então havia um círculo de fogo produzido pela espada, que sempre girava ao redor da árvore, e o querubim montando um tabernáculo, uma tenda de asas sobre a árvore. Então se a espada está ao redor protegendo com fogo, e o querubim está dentro do círculo de fogo, porque essa é a construção do verbo no original, o querubim está dentro do círculo de fogo, cobrindo com as asas e podendo tocar na árvore, que coisa linda que é essa. Porque, deixa eu usar uma figura aqui do escritor cristão chamado John Milton, que escreveu uma obra chamada Paraíso Perdido. Deixa eu citar a última estrofe, que ela me impactou tanto que eu lembro de cabeça ela. É um poema lindo, quem não leu vale a pena. Claro que é uma história, né, uma epopeia feita por ele lá de forma lírica, mas na última estrofe ele diz assim, que Adão e Eva, ao serem expulsos do jardim, aí ele coloca: de pena algumas lágrimas verteram, ao saírem abraçados do Éden, mas resignados logo as enxugaram. Diante de si estava o mundo inteiro, para seu gosto habitação tomarem, e tinham por guia, como uma mão de amor estendida, a providência.
Ou seja, o amor providencial de Deus nunca os abandonou. Sabe por quê? Se eles estão chorando, e era assim que eles deixaram o jardim, você acha que eles deixaram alegre o jardim? Não deixaram. Agora imagine para Adão e Eva que nunca viu uma folha cair da árvore, secando e morrendo. Nunca viram as feras se atacando. Nunca viram a mácula do pecado. E agora eles estão olhando para tudo arruinado, saindo do Éden. Eles devem pensar, o que nós fizemos? Mas aí sabe o que Deus faz? Quando ele está saindo do jardim, vestidos por Deus, abraçados, chorosos, eles olham para trás, para a árvore da vida que eles perderam, o que eles vê? Eles veem os querubins acampados junto à árvore. E o fogo circundando tudo, barrando o homem de voltar e tocar. Mas quando ele olha para o querubim, que rosto ele vê no querubim? Quais são os rostos que eles veem nos querubins? Homem. O rosto de homem. Quem quiser saber como é que é o rosto dos querubins, tá? Porque isso eu falei que querubim bíblico é diferente do que falam por aí. Querubim tem rosto de homem, de leão, de boi e de águia. São 4 rostos, né, numa forma humanoide. Eles têm uma forma humanoide, com 4 asas, 2 eles voam, 2 eles cobrem o corpo. Tem uma mão na frente, uma mão atrás, uma mão do lado, outra mão do outro lado. São 4 braços, 4 asas, 4 rostos, cheios de olhos e incandescente de glória e fogo. Só que quando Adão olha para esses querubins, os querubins não estão lá para segurar a espada, porque a espada se revolve sozinha. Os querubins não estão lá para proibir nada, porque o fogo já está fazendo esse trabalho. Os querubins estão lá para poder tocar na árvore da vida, porque eles são seres de vida. Eles são seres que foi dado a eles o privilégio de ter acesso à vida. Só que quando o homem olha para eles, o homem vê seu rosto estampado neles. O homem vê o rosto do leão estampado neles. O homem vê o rosto do boi estampado neles. O homem vê o rosto da águia estampado neles. Ou seja, Deus está dizendo como uma fotografia para o futuro do homem. Um dia eu vou providenciar para que todos os rostos aqui representados tenham de novo acesso a essa árvore. Eles estão lá como uma profecia do que Deus vai fazer no futuro. Para dizer que embora Adão caiu, isso não alterou o plano de vida de Deus para toda a criação. Porque querubim, eles são como os muitos devem ser. Deus continua dizendo que toda a criação há de ser redimida e de novo vai tocar na árvore da vida. Amém. Irmãos, e ó, eu só vi um comentário aqui, só para complementar o que o Dan está dizendo. Aí até a Natália falou assim, nossa, assustador, hein? Claro que assustador é os rascunhos que desenham por aí, né, dos querubins, né? Mas, meu, o Senhor nunca fez nada feio, assim. Uhum. Se esses seres assistem diante dele, pode ter certeza que a descrição é diferente para nós, mas deve ser algo muito maravilhoso de lindo. Ah, sim. E não pensa que querubim é como umas coisas que aparecem no Instagram, por exemplo. Outro dia eu vi uma postagem de alguém com querubim serafim, pôs um olhão de galinha assim, com um monte de pena. Falou que aquilo ali é serafim. É que até o mais bonito que o homem tenta fazer é um rascunho do rascunho. É que aquele lá não considerou nem o que a Bíblia fala. Ele pôs só um olhão, como se o querubim fosse um olho. Um olho cheio de asa. Não é isso não. Eles têm uma forma corpórea, rostos cheios de olhos, e asas, e glória, e fogo, e luz, e tudo isso junto. É isso que eles são. Só que o interessante, o nome deles, a etimologia do nome é como os muitos. O que significa que Deus vai tornar toda a criação de novo aquilo que Adão perdeu. Quando Adão olhava para a árvore da vida e via os rostos daqueles animais e o seu rosto estampado ali, era como se ele tivesse uma esperança. Um dia, eu e todos os animais representados nos outros 3 rostos, vamos de novo estar diante da face bendita, da árvore da vida, da glória divina. Vamos estar glorificados como Deus planejou que fosse. O homem caiu, mas os rostos imortais e glorificados estão lá diante da árvore. Para dizer, isso não alterou o meu amor. Isso não alterou o meu propósito. Eu vou providenciar para que tudo seja devolvido novamente. É interessante quando a gente vê a descrição em Isaías, né? Lá em Isaías tem uma descrição do reino messiânico. O Dani poderia falar um pouco sobre isso também. Onde vai falar que o cordeiro vai pastar com o leão. Sim. E uma criança vai brincar pertinho de uma serpente. Alguma coisa assim, né? Sim. Então, como assim esses animais que são inimigos vão viver um do ladinho do outro e não vão se devorar? Como isso pode acontecer? Como isso vai acontecer? Na verdade,
tudo indica, né, como o Daniel está mostrando agora, que eles foram feitos para viver assim, em paz. O problema é que o pecado corrompeu todas as coisas. Danificou. Mas a redenção em Cristo reconciliou todas as coisas, está escrito em Colossenses. E é por isso que quando eles verem... E agora você pode falar assim, Gui, Dani, beleza. Mas os animais, por que eles não estão sujeitos já que Jesus morreu e ele redimiu? Não sei, agora o Dani pode me corrigir. Eu estou processando aqui essas informações e tentando calcular aqui, né? A gente fica calculando. Mas ao meu ver, eu fico pensando assim, cara, só tem um porquê dos animais estarem se pegando ainda, se arrebentando. O mesmo porquê nosso de nós se pegar e se arrebentar. Porque Jesus ele não está aqui fisicamente ainda para estabelecer o seu reino em plenitude. Tudo está acontecendo em parte, mas agora o dia que Jesus se manifestar, quando a gente vira os céus abertos com ele, com seu cavalo branco, ele vir para estabelecer o seu reino para sempre na terra. Aí o leão vai parar. Primeiro ele tinha que fazer o pagamento por tudo isso de erro. Depois ele vai vir fazer efetivação disso. Então, ao haver o último Adão, porque assim, Adão o rei... Inclusive, deixa eu lembrar uma coisa aqui, que você falou de último Adão, eu lembrei, porque é isso aí que eu queria, não podia deixar isso aqui passar. Tem uma passagem que é misteriosa no Evangelho de Marcos. E só aparece em Marcos, não aparece em lugar nenhum mais na Bíblia. Eu queria poder ler aqui, Marcos capítulo 1, acho que é versículo 13 e 14. É 2 versículos só. Jesus exibiu na terra uma miniatura do que vai ser o reino dele quando ele voltar. Onde o pagamento feito vai ser agora usufruído. Primeiro ele pagou por isso. Primeiro Adão caiu e depois a maldição caiu sobre tudo. Primeiro Jesus obedeceu, redimiu, pagou e vai aplicar essa redenção na vinda dele. Né? Mas ele fez uma miniatura, uma exibição antecipada, já como o último Adão e segundo homem, no deserto da tentação. Olha o que acontece em Marcos, no capítulo 1, versículo 13. 12 e 13, né? Esse detalhe só aparece em Marcos. Os outros evangelhos narram a tentação, narram tudo o que aconteceu, mas deixa de fora isso aqui. Agora, como o Marcos está falando da vida de Jesus como servo, vocês têm acompanhado as lives do Gui, sabe que ele está lendo os evangelhos, e acho que ele deve ter falado que o evangelho de Marcos quer falar de Jesus como servo. A gente não leu ainda. O Marcos ainda não? Ainda não. Então estou antecipando aqui. Ele está dando spoiler do próximo evangelho. Que a gente começou em João, fomos para Lucas, a minha ordem é eu que vejo, estou com vontade de ler isso. Vocês vão ler junto comigo. A gente leu João, Lucas, depois fomos para Atos, agora estamos em Mateus e depois vamos para Marcos. Beleza, muito bom. Então eu estou antecipando um pouquinho aqui. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. E é como servo que ele vai obedecer para poder redimir todas as coisas. Porque o problema que trouxe a queda foi a desobediência. Agora Deus precisa de um homem que obedeça. A obediência salvará o mundo. A obediência salvará o mundo. Tem uma frase que diz que a beleza salvará o mundo, mas não tem beleza sem obediência. Né? Dostoiévski falou essa frase, né? A beleza salvará o mundo. Para ter beleza tem que ter obediência. Então a obediência, essa aqui é nossa, tá? Isso aqui, a obediência salvará o mundo. Tá? Aí vai introduzir a beleza. Então olha só que beleza que essa obediência introduziu. Versículo 12 e 13 de Marcos. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Em seguida, o Espírito impulsiona ao deserto. Ou impulsiona ao deserto. Marcos vai narrando igual uma criança. Por isso que a Bíblia textual faz bem de acordo com o grego. Marcos está como uma criança contando para o outro. E acontecia isso, e acontecia aquilo. E o Espírito o impulsiona ao deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Não foi só as últimas 3 tentações, foi os 40 dias sendo tentado. E estava com as feras, e os anjos o serviam. No texto de Mateus e Lucas, diz que os anjos vieram servi-lo no fim da tentação. Aqui no meu estava com os animais selvagens. Estava com os animais selvagens, feras. Eu faço a pergunta para você. Por que o texto está falando que Jesus estava entre as feras? Eu lembro que teve uma pessoa que foi falar disso para mim, falou que Jesus, para ser tentado, né, para ser um ambiente hostil, as feras estavam ali ameaçando ele tinha que ficar se escondendo das feras no deserto. Mas não é isso. Essa preposição com, aqui no grego, ela indica proximidade amigável. Você sabe o que está acontecendo aqui, amados? Veja, ele está vencendo Satanás, como o homem deve vencer. As feras ficaram mansas com ele mais uma vez. E os anjos vieram servir um homem. E tudo isso no deserto. Tudo isso no deserto. Não no Éden. Não no Éden. Adão fracassou com feras mansas.
O diabo venceu e não era no deserto. E era um jardim. E era um jardim de delícia. Jesus venceu no deserto. As feras selvagens ficaram mansas com ele. E os anjos serviram um homem pela primeira vez. Você sabe o que é isso? Isso é uma miniatura do milênio. Onde o diabo vai ser vencido e acorrentado no abismo. Aonde os animais vão ficar dóceis e mansos e restaurados à sua condição original. E aonde os anjos vão servir um homem no trono. Isso é uma miniatura do milênio. Esse servo perfeito de Deus antecipou durante 40 dias as glórias que ele preparou para nós no milênio. Quando essas feras se aproximaram de Jesus e viram o rosto daquele homem nunca tocado pelo pecado, quando elas olharam aquela candura, quando elas olharam aquela perfeição, elas reconheceram o soberano que elas perderam em Adão. E elas ficaram mansas perto dele. O milênio foi antecipado nos 40 dias como uma exibição da vitória ideal que Deus tem para o homem no futuro. E os anjos serviram um homem, como está ordenado, que o mundo da era vindoura, como diz Hebreus, seja entregue aos homens e não aos anjos, e os anjos vão entregar suas coroas. Porque hoje, por enquanto, os anjos governam no universo, mas o destino de toda a criação é ser entregue ao homem. Os anjos são como, desculpa falar aqui o exemplo, são como o Alfred do Batman. O Alfred do Batman criou o Batman da Batcaverna. Vocês lembram da historinha do Batman lá na Batcaverna? O Alfred era um mordomo que criou o seu patrão, mas sabendo que um dia ele ia entregar toda a herança para o patrão. Os anjos, por enquanto, diz Hebreus 1, são nossos servos enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Mas esse serviço ao herdeiro foi demonstrado em miniatura na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus é o herdeiro de Deus e com ele seremos co-herdeiros quando ele reinar. E os anjos nos serviram como servirão a nós. E já nos servem e servirão muito mais na glória. E Satanás será derrotado de uma vez por todas, e os animais e a natureza será equilibrado mais uma vez. Quando esses animais violentos viram a imagem do soberano nunca tocado pelo pecado, eles se sujeitaram a um homem que nunca desobedeceu a Deus. Sabe por que os animais são emburrecidos, são embrutecidos, como diz Pedro? Eles ficaram assim, mas eles não eram assim. É porque o homem foi louco de pecar contra Deus, é que os animais ficaram loucos contra ele. Mas quando os animais olham para o rosto de Jesus, veem na alma de Jesus um homem que nunca desobedeceu. Um homem que, se você projetasse os pensamentos dele, você veria o paraíso exibido como um filme. Eles perdem a ferocidade na hora. Eles se sujeitam voluntariamente a ele. E estava com as feras. Isso faz me lembrar de Daniel na cova. Daniel na cova dos leões. Por que o que aconteceu ali? A Bíblia não diz que anjos fecharam a boca dos leões. Simplesmente Daniel foi lançado. Sim. E ele dominou os leões. Sim. Você acha estranho, por exemplo, que alguns santos irmãos na história da igreja tenham experimentado isso também de forma antecipada? Leia a autobiografia de Madame Guyon, a vida de Francisco de Assis, a vida de Teresa de Ávila, nossos irmãos católicos. Leia a vida deles. O Noé em obediência, por exemplo. Quando Noé em obediência construiu a arca, ele não precisou fazer nada para os animais. Os animais se sujeitavam a ele. Então aonde quer que o reino de Deus chegue, de forma manifestada, os animais voltam a ser. Até o corvo, que é um dos mais rebeldes, se serviu um profeta, deu de comer para ele. Até a jumenta tentou ajudar o Balaão para não... Você vê assim que, na verdade, é bem legal isso mesmo. É verdade. Então aqui, Jesus estava com as feras, em companhia amigável. Ó, a Natália falou assim, outra Natália essa. Mas por que só alguns animais são ferozes e todos não? Porque quando Deus os criou com essa característica. Por exemplo, o leão é chamado, já em Gênesis 1, havia os animais selváticos e domésticos. Porque havia animais que deveriam portar a realeza, a força, a autoridade. E outros deveriam portar o aspecto da servidão. A Natália falou que a Bíblia diz que o anjo fechou a boca do leão, sim. Pode ser que tenha... Diga mesmo, mano, é eu que viajei na maionese aqui. Mas não sei. O texto de Gênesis 1 diz bem claro que
o animal selvático e o animal doméstico. Por quê? Porque lembra-se que esses animais, que são representantes do ideal de Deus para a criação, mas não falam da criação em si, porque nada, como diz o Guilherme, tem um fim em si mesmo. Tudo é para falar de Cristo. No animal doméstico, você tem a vida que se doa, que é mansa, que serve. Figura de Cristo como servo. No animal régio, austero, você tem a figura do rei. Figura de Cristo como aquele que governa. Na águia, você tem a vida que vem das alturas, que transcende. Figura de Cristo como aquele que vem da transcendência divina, do alto. E no rosto do homem, você tem aquele que dá sentido a tudo isso. Como aquele que cumpre todas essas qualidades e glorifica a Deus como a imagem de Deus. Figura de Cristo como o último Adão e segundo homem. Então você tem o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. O Evangelho de João fala dele como Deus, é a águia que vem das alturas. O Evangelho de Marcos fala dele como servo, é o boi que vem servir até dar sua vida em resgate por muitos. O Evangelho de Mateus fala dele como rei, por isso tem as palavras de sabedoria e de autoridade do rei, é o leão. E o Evangelho de Lucas fala dele como homem. Só Lucas se preocupa com os aspectos da individuação do ser humano. Lucas é o único escritor da Bíblia que é um gentil, ele é um grego. E os gregos se preocupam com o aspecto do que o homem é em si, com a beleza, com a alma, com a poesia. Por isso só Lucas relata os poemas, os cânticos. É coisa lírica, é coisa que só os gregos se preocupam. Lucas, ele fez uma estátua como os gregos gostavam, só que a estátua perfeita do homem ideal. A estátua perfeita. Do homem ideal. Né? Porque os gregos falavam do homem ideal. Se você ler a República de Platão, você sabe que falava da sociedade ideal, do homem ideal, mas é como se Lucas dissesse assim: o homem ideal não é o homem da República platônica, não é o homem socrático. O homem ideal é um carpinteiro de 33 anos, que viveu a maior parte da sua vida num vilarejo pobre. Mas que vida, que homem. Quando esse homem desce as águas do batismo e ele se sai delas, os céus são rasgados. E pela primeira vez um homem agradou a Deus de todo o coração. Esse é o homem. Aqui está a resposta para os anseios gregos, para aquele que se preocupa com o que é belo e humano. Na verdade, Jesus não só satisfez os anseios gregos de Lucas, mas ele mostrou que o molde grego era pequeno demais para contê-lo. Ele os encheu e os extravasou, corrigindo o que era defeituoso e elevando o que era ideal. Lucas, o grego, se preocupa com o homem, por isso ele fala da genealogia que volta até Adão, ele conta a história de salvação por todo o aspecto humano, e ele fala dos poemas de salvação, das parábolas de salvação, enquanto João não tem genealogia, porque Deus não tem princípio. E João fala daquilo que é transcendente, daquilo que é elevado. Todas as palavras de Jesus são enigmáticas, falam de verdade, de uma comunhão eterna. Isso é a águia que vem do céu. Por um lado tão divino, tão elevado, por outro lado tão humano, como em Lucas, cheio de amor e ternura. Lucas, se preocupando com o que é humano, fala bem-aventurados pobres, e só pobre, ele não fala pobres em espírito, porque ele está preocupado com o homem completo. João fala do aspecto divino. Agora Mateus está preocupado com os discursos da sua realeza, com as palavras de sabedoria, porque aqui está quem é maior que Salomão, ele diz em Mateus. Ele é o rei. E um rei precisa de genealogia, então Mateus volta a genealogia dele até a promessa abrâmica e a descendência davídica, que fala do reinado, que fala das promessas do reino. Enquanto Marcos não apresenta a genealogia, porque você não está preocupado com o histórico de um servo, você está preocupado se ele trabalha bem. E o evangelho de Marcos, então, é o evangelho que tem mais milagres de Jesus relatado, onde tem os verbos de maior ação, de repente, prontamente, imediatamente. Você pode ler Marcos, todos os verbos são intensivos. Até o Espírito, quando guia o deserto no grego, fala que o Espírito o impeliu com grande força ao deserto. Desculpa aqui, eu estou tão forte que o óculos está saindo aqui. Porque são os 4 rostos dos 4 animais. E por isso Deus já criou eles com essas características. Algum com reinado, com mais força, que depois se tornou ferocidade por causa da queda. Mas antes era reinado. O outro para serviço, são os animais domésticos. O outro para voar, transcendendo. E o homem para equilibrar tudo isso. Tudo isso fala das 4 faces do Senhor Jesus, retratada nos 4 evangelhos. Essa é a glória de Deus. Quando Ezequiel vê esses rostos, esses animais, toda essa visão, todo o querubim vivendo em harmonia com aquelas rodas e aquele homem sentado no trono, ele falou: esta era a aparência da glória de Yahvé. A glória de Yahvé é tudo isso em harmonia, porque tudo isso fala de Cristo.
Esta é a aparência da glória de Yahvé. Vendo isso, caí com o rosto em terra. Porque quando a gente vê algo assim, só tem uma reação: caímos. Porque ao mesmo tempo que nos atrai, nos derruba. Quão grande é tudo isso? Esse é o amor redentor de Deus. E eu quero concluir, que eu acho que por causa do horário, né, a gente, não sei, a gente pode fazer outras lives, mas a gente queria citar só mais um ponto. Mais uma figura profética, um portento profético de tudo isso aparece lá em Êxodo capítulo 25. Quando Deus manda os querubins, que são lavrados na tampa da arca, no propiciatório, e diz que eles vão ter suas faces voltadas, não para si mesmos. Lembra que os querubins falam dos 4 rostos, que falam dos 4 ângulos do Senhor Jesus, que fala da criação representando Cristo no ideal que Deus quer. E que Deus vai redimir toda a criação. Agora veja só, os querubins são colocados sobre a tampa da arca. A tampa da arca é o propiciatório. É o lugar onde o sacerdote asperge o sangue para falar do pagamento feito pela dívida da criação. Aquele sangue do propiciatório é uma figura do sangue de Jesus que foi apresentado diante de Deus, como pagamento pela queda da criação. É por isso que a criação existe. Você acha que Deus está tolerando esse universo e a criação por causa do quê? Por que tudo ainda está sendo sustentado? Porque antes de Deus falar haja luz, ele teve que dizer haja cruz. A cruz vem antes da criação. A determinação dele ser feito o sacrifício vem antes, como sustentação de tudo. Então, aquele propiciatório onde o sangue era colocado, agora os querubins, representando toda a criação, vão olhar para onde? Não vão olhar para si, porque olhar para si é o motivo da queda. Quando a criação olha para si, ela cai. Quando Lúcifer falou, eu serei. Pronto. Então agora os querubins, contrastando com o querubim que quis olhar para si, vão olhar para baixo. E o que eles vão encontrar quando eles olhar para baixo? Todo o objetivo, todo o anelo, todo o amor deles não é por si mesmos. É pela vítima imolada. E eles estão representando toda a criação dizendo, nós estamos existindo por causa desse sangue que foi derramado. Toda a nossa alegria, satisfação e esperança, nós mesmos descansamos sobre o sangue derramado, porque aquele sangue era colocado na tampa da onde saía aquelas imagens dos querubins, representando que toda a criação, com seus rostos nos querubins, está sendo sustentada pelo sacrifício do Senhor Jesus. É por causa do sacrifício do Senhor Jesus que toda a criação não foi banida para o nada. E é por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Agora veja outra coisa linda. Os querubins estão ali olhando para o sangue, não para si mesmos. Querendo dizer que toda a criação repousa e descansa no amor redentor de Jesus. Por isso que no Apocalipse capítulo 5 você vê que quando o cordeiro ferido fica de pé e toma o livro, João começa a ver um cântico. Ele diz que tudo que havia no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, estava cantando, dizendo, aquele que está sentado no trono e é o cordeiro. Tudo depende do cordeiro. Entoavam um novo cântico, não um cântico só da criação, um cântico da redenção. Ao Cordeiro toda honra, todo louvor. Nós só existimos por causa do amor redentor dele, porque se ele não tivesse vindo, Deus teria que ter nos banido para o nada. Então os querubins têm que olhar para o sangue e não para si mesmos, porque a criação existe por causa do sacrifício de Jesus. Agora, para concluir, uma outra coisa. Eles estão olhando para o sangue, mas sobre eles está a Shekinah de Deus, a glória visível de Deus permeando tudo. Querendo dizer que eles estão sendo sustentados por causa do sangue derramado e estão sendo trazidos de volta para a glória original de que perderam. Deus não só sustenta pelo sangue, como também reconcilia e traz de volta a glória que foi perdida. Assim como os homens. E todos os rostos estão lá dentro dessa glória, não só o do homem. Irmãos, então, só resumindo tudo que a gente viu até agora, né? Os animais, eles foram criados para a glória de Deus também. Eles não são um acessório, um chaveirinho que veio junto com o homem. Você acha, compre um homem e ganha um chaveirinho, que é um animal, né? A gente acha às vezes meio assim, é um brinde. Os animais não são um brinde, eles são feitos para a glória de Deus. Eles foram sujeitos à queda sem escolher cair, né? Foi por causa de uma atitude do homem, que é o governador desse mundo, que é o rei desse mundo. Satanás não é o rei desse mundo. Né? Na verdade ele governa pela influência sobre o homem. O homem ainda manda nesse mundo. Sim. A cagada está acontecendo porque o homem é corrupto, foi corrompido. Satanás é o príncipe do mundo. Sim. Né? Pela sua influência, ele principou, né? ele se assentou sobre a cabeça do homem. A influência de Satanás está sobre o governo do homem, manipulou
né? Por isso que é tudo caído em relação a uma vertente pecaminosa. Só que o último Adão veio. Então, como os animais se sujeitavam ao primeiro Adão, também se sujeitam ao último Adão que veio, Jesus. O Dani acabou de ler em Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu nunca tinha notado isso, mas de fato, os animais ficavam dóceis perto de Jesus. Por quê? Porque ele era um homem que obedece a Deus. Eles não tem rebelião nele. Então, se não tem rebelião nele, ele simplesmente domina sobre os animais. Sim. Né? Outra coisa que a gente está vendo aqui é que nesse propósito eterno, os animais ressurgirão também. Né? Então, assim, a ressurreição, entendeu? Também acontecerá para os animais. Sim. De uma maneira... mas como que isso vai acontecer? As escrituras estão mostrando aqui que tem coisas que são mistérios de Deus. O que está debaixo do sol a gente está tentando tocar. O que está para cima do sol, a gente sabe algumas coisas que vai acontecer porque está escrito, mas não sabemos como irá acontecer. Né? Claro que a revelação de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Né? Uma irmã está perguntando aqui como adquirir mais conhecimento e tal sobre isso. O Dani vai mostrar o livro aqui. Tá aqui, vocês podem... A semana passada esse livro esgotou lá na editora. Mas nós vamos lançar ele novamente o mês que vem. Para quem quiser, dá para pedir impressão por demanda, tá? Depois a gente pode... Explica o que é impressão por demanda. Impressão por demanda, você vai lá na editora que tá, onde o livro é possível adquiri-lo, e você pede, eles imprimem um livro e te mandam. Entendi. Se a gente fosse imprimir em grande quantidade, aí você pode pedir 3, 4, 5, isso fica até mais barato. Por demanda, significa que você pede para imprimir imprime um e manda para você. Você pode encontrar na Amazon.com.br, tá? Esse livro aqui. Como que é o nome desse livro? Animais, o seu passado e futuro, né? Em inglês é Animals, the Past and the Future, né? De quem que é? O irmão G.H. Pember, com os apêndices do D.M. Penton, Robert Gouveia e Charles Ellicott. Então vou fazer o seguinte, o Dani vai postar isso lá nos stories dele. Eu vou postar essa live aqui nos meus stories daqui a pouco. Eu vou marcar o Instagram do Dani pra vocês irem lá. Ele é novo no Instagram, nem mexe no Instagram direito. Eu não sou tão novo, é que eu não mexo mesmo, né? Não mexe no Instagram, o negócio dele é mais no YouTube. Mas lá no perfil dele dá pra vocês acessar o YouTube dele. Se não dá, eu vou colocar lá no perfil dele pra vocês peçam pra ele, muda pra Penápolis, que ele vai me ajudar bastante no Instagram, irmãos. Se ele vier, nós estamos... Aí. Pode ter certeza. Mas você quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Nós vamos marcar outras lives. Os irmãos ficaram pedindo pra gente fazer várias lives. Faz outra live falando disso, faz outra. Tem muito assunto, irmãos. Sim. Né? Sobre isso aqui. Eu quero desafiar o Dani, eu queria muito que ele entrasse no Insta e começasse até a ler esses livros, que nem eu faço pra ler a Bíblia, nesse sentido. Na verdade, o problema do Dani é que se ele for fazer igual eu faço, ele vai ler um versículo por dia com vocês. Eu leio um capítulo por dia. Ele vai ler um versículo por semana. Né? Vai ficar comentando o versículo porque ele tem bastante conhecimento. Mas eu sou mais evangelista, ele é mestre mesmo. Mas aos pouquinhos, vai seguindo ele lá. Eu vou arrumar ali um jeito pra gente postar sobre o livro no Instagram dele, tá? Eu queria apresentar a Ju pra vocês aqui, ó. Vem aqui a minha noiva, gente. Tá aqui, ó. Tô aqui na cidade dela. Não fuja, Dani. Fica aqui perto, Dani. Os 3 vai caber? Pera aí, eu vou puxar aqui o celular na mão. Olha ela ali, ó. Olha só. Ó, gente, aqui, ó. Minha noiva. Essa aqui é um peso a mais pra ele mudar pra Penápolis agora. Meu Deus. Agora, com ela aqui, vocês pedindo, com certeza ele vem. Gente, ajuda aí, gente. Nas orações também. Gente, eles têm que se mudar pra Curitiba. É difícil mudar o coração do missionário, mas... O pessoal de Curitiba me ajude. Né? Mas bem legal. Essa é a Ju. Ó, as irmãs aí que ofertaram coisas já pro nosso casamento. Muito obrigado, viu, de coração. Não. Deus abençoe, viu? A gente ficou muito feliz com todo mundo, sabe, se mobilizando, as irmãs que se mobilizaram, vieram chamar a gente. Obrigada, viu? É linda, né, gente? A irmã Marlene tá online. A irmã Marlene gente, a irmã Marlene que tá falando aí, ela ofertou o vestido de noiva, gente. Ela faz o vestido de noiva. Olha que bênção. Olha que Deus é bom, né? Mas, gente, ó, um beijão, viu? É muito bom. Também quero mudar para Penápolis, a Natália falando, ó. Do Alisson. Ô, minha irmã, vem pra cá. Vem todo mundo aí, vai tudo visitar a gente em casa, amor. Tô louco. Escaçava grande lá. A gente tem que orar, tem que orar mais, gente. Né? Mas amém, irmãos. Ó, eu vou pôr aqui o Insta do Dan, tá? Vamos ver se a gente fica...
A Fernanda fica, Gui. Não fica onde? Em Curitiba ou em Penápolis? É lindo, o sorriso mais lindo. Estão te elogiando, amor. Linda. Mas até pode ter um print aqui de nós três aqui, irmão, vocês também batam um print da live depois, postam assim, recomendem os irmãos a assistir no seu Instagram, porque às vezes o pessoal não tem conhecimento sobre esse assunto, né? Perdeu o seu petzinho, a gente nem falou muito sobre isso, mas né, não vejo a hora da Meg ressuscitar. É claro que vai ser muito doido, né? Não sei, vai ter um mundo dos animais, tipo assim, o mesmo mundo, vai estar tudo misturado, mas assim, eles vão ter as amizades deles com os animais, não sei como é que vai ser, eles vão cooperar com a gente em muita coisa. Talvez, possivelmente eles contem histórias sobre nós, né? Sim. Vai ser muito legal. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei onde fica Penápolis. Irmã, nem quero saber, é muito longe. Olha. Casal mais lindo que Deus. Aqui o Cleito, quando vem passar. E aí, Gui, quando vem. Cleito, saudade, meu irmão. Salvador é uma boa pergunta, hein? Quando que eu vou pra aí? Ixi, meu irmão, sei não. Mas saudade de vocês, viu? Um beijão, mano. Esse assunto precisa ser bem entendido. Amém? Vou ver se eu faço mais lives com o Dani aqui, né? Essas coisas assim que a gente não fala muito, mas é legal. E lembrando que o nosso desejo aqui, vocês vão para as escrituras. Sim. Sempre, né? Sim. Aqui ela falou, Gui, é a Missy? É o André que tá perguntando, Gui, é a Missy? O desenho de Rio Claro. É que tem uma série que era... qual é que é o nome dessa série, André? O Amor Vem Devagar? O Amor Vem Devagar. Daí eu falei assim, nossa, tem que achar minha Missy. Achei minha Missy. Tira um pouco. Amém. Amém, gente, Beijão. Um abraço. Tá? Amo vocês. Marcelo Piracicaba, Marcelo Ferreira. Ferreira? Não sei se você enxerga pela fotinha aqui, É que a foto do Instagram é diferente dos WhatsApp, às vezes não dá pra... Gente, um beijão, tá? Deus é o Senhor, fiquem com Deus.